Muito bem. Uma vez que a gente já entendeu como é que eles atuam, quando é que eu devo prescrever um bisfosfonato para tratamento da osteoporose? Eu acho que o alendronato, assim, os bisfosfonatos de forma geral são a pedra angular inicial do tratamento da osteoporose, pelo menos para a grande maioria dos casos, até por essa questão da acessibilidade, né? A gente pode até, como você disse, discutir outros mecanismos, outras vantagens de outras classes, mas de forma geral, no contexto de uma osteoporose pós-menopausa, a gente começaria ali Seria a primeira maioria, escolha, né? de uma forma geral. Vai ter particularidades, mas geral eu digo, você quer começar alguma coisa? Tem dúvida se o tratamento seria melhor outro ou não? Quer mandar, sei lá, pro endócrino, pro reumato? Inicie pelo menos um bisfosfonato antes, depois o endócrino e o reumato pode, se você vê que vai demorar essa consulta, né? Em termos de SUS, às vezes demora, pode demorar 1 ano, paciente vai ficar sem nada. Isso, porque aí vai ter aquelas particularidades, se você vai preferir um tratamento que a gente chama de anabólico de cara, ou esse aí que é anti-reabsortivo, como a gente falou, né? Então, você diminuir a reabsorção, vai ter uma parada naquele processo de perda de degeneração óssea, mas assim, você também não tá ali tanto formando um osso novo, então dependendo do caso vai mudar. Mas aí você deixa para um especialista avaliar depois. Certo. Mas começando o bisfosfonato está bem coberto, e aí como você colocou já na entradinha, se você começar o alendronato, um comprimidinho por semana, de manhã em jejum, você está começando bem, né? Precisa das particularidades, fazer os ajustes e aí individualizar. Então, a princípio, a indicação seria a indicação clássica de tratar a osteoporose. Isso. Então, se o paciente tem lá densitometricamente um score T, falando de mulheres após menopausa, homens acima de 50 anos, menor ou igual a menos 2,5, ou seja, é igual a osteoporose, tem indicação de tratamento anti-osteoporose. Bisfosfonato, de uma forma geral, né, seria a primeira escolha, certo? Isso. Ou se você tem uma osteopenia, mas o paciente já tiver tido fratura de fragilidade, então também você vai indicar uma droga anti-osteoporose, de novo, bisfosfonato entra aí, no geral, como primeira escolha. Ou se tem osteopenia, não tem fratura, mas quando você calcula o risco de fratura nos próximos 10 anos, através da ferramenta Frax, que é o que a gente tem disponível para calcular esse risco, se esse risco for alto, você também pode iniciar um bisfosfonato para esse paciente, né? Perfeito. Desde, claro, que não tenha contraindicação. Boa. Certo? Então, avaliar se esse paciente tem ou não contraindicação ao uso, para você prescrever de forma correta. Muito bem. Aí, quais seriam essas contraindicações? A gente tem aquilo para o bisfosfonato oral, né? Pacientes que têm doença dispéptica, né? Úlcera, doença do refluxo gastroesofágico. Isso. Claro que isso é relativo. Às vezes o paciente tem uma dispepsia leve, ele consegue manter, mas se o paciente já tem uma doença diagnosticada, doença do refluxo, esofagite, doença ulcerosa, né? Esse paciente, você deve realmente não utilizar o bisfosfonato oral. Então seria uma contraindicação com bisfosfonato oral, mas você poderia fazer bisfosfonato venoso. Outra contraindicação seriam varizes de esôfago, aqueles pacientes que têm hipertensão portal, né, faz varizes. Geralmente a literatura diz varizes de média a grosso calibre. Eu confesso que na minha prática, mesmo leve, eu não inicio. Que a gente tem que pensar exatamente nisso, né? Aquela orientação de você tomar com uma quantidade maior de água é justamente para não prender, para ele não parar no meio do caminho, né? Ele passar do esôfago direto. Então, se ficar algum resíduo do comprimido, ou alguma vez que você tomar, ficar no esôfago, vai ter um risco de erosão. Então, se você tem varize, até perfuração. Seja lá a varize de que tamanho for, eu vai não sangrar. Inicio. Uma lesão de mucosa com a varize ali. Eu já vi paciente com varizes de calibre fino começar o alendronato e sangrar depois. Então, assim, eu não acho que vale a pena esse risco. Isso. Outra contraindicação esofágica, se você tiver distúrbio de motilidade, seja ele de qual causa for. Obviamente, como o Luciano acabou de explicar, eu preciso que esse comprimido chegue logo no estômago. Se ele ficar no esôfago, vai causar erosão, pode ter ulceração e pode ter perfuração. Então, eu não posso... A calásia, por exemplo, deixar lá, o paciente toma o comprimido e ficar impactado. Outra coisa importante são aqueles pacientes acamados, né? A gente não vai fazer um bisfosfonato oral para um paciente acamado. Isso, até porque tem a orientação, que eu acho que a gente vai citar daqui a pouco, o paciente ele tem que estar em posição ortostática, né? Na hora de tomar. De novo, porque a gravidade vai ajudar esse comprimido a chegar no estômago. Então, se ele está o tempo todo deitado, ele não é para usar o oral. O venoso nessas situações todas que a gente citou até agora, fazer ácido zoledrônico pode, não tem contraindicação. Certo. Existe uma outra contraindicação que é relacionada à função renal, não é isso, Eric? Sim. Aí isso vale para as duas vias de apresentação, tá? Então, de uma forma geral, uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, né, você não faria nenhum bisfosfonato oral, nenhum venoso, certo? Até algumas controvérsias é porque não tem estudo nessa população, mas talvez ali você tenha um clearance de 25 a 30, talvez até pudesse fazer, mas se você pensar a longo prazo, o tratamento bisfosfonato não é um tratamento de 2, de 3 anos,
né? Geralmente é mais prolongado. Então, essa função renal, se ela vai progredir, ela vai piorar, então você não está fazendo muita coisa. Fazer ali só 1 ano, né, de tratamento, talvez não valha a pena. Então, de uma forma geral, menos de 30 você não faz nem oral, nem venoso. Lembrar que aí entra não só a questão metabólica, eliminação, como a questão da própria doença óssea em si, porque aí no renal crônico pode ter aquela história de um osso metabolicamente já menos ativo, Isso. né? Se você faz, por exemplo, um bisfosfonato, que é um antirreabsortivo, vai diminuir a remodelação óssea para um paciente que tem doença óssea dinâmica, aí você vai piorar e vai aumentar o risco de fratura. Então tem muito cuidado, tem que ter muito cuidado aí no paciente renal quando você fala em droga antirreabsortiva. Então assim, de uma forma geral é melhor não iniciar. É melhor no caso que você acha que pode ter doença renal e osteodistrofia renal, encaminhar para o especialista. Exatamente. Boa. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.